Bom, pessoal, essa aqui é a nossa placa RNR EcoMotion. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar, como configurar e utilizar o MPG. O MPG é conectado nesse conector aqui, ó. Esse conector aqui é aqueles conectores de cabo flat, igual de computador, tá? Aqueles cabinhos flat cinzas, né? São 10 terminais. E o MPG é esse carinha aqui. E olha o conector que vem no MPG. Você já viu que ele não foi feito para utilizar na RNR EcoMotion, né? Como que você pode resolver esse problema? Você pode simplesmente cortar o cabo, cortar fora esse conector, pegar cada um dos fiozinhos e fazer a ligação com o conector aqui flat, né? Outra coisa que você pode fazer, pegar uma fêmea para encaixar aqui, ó, e daí esses fiozinhos você fazer a conexão com o conector flat. Se você não tiver nenhum desses e quiser utilizar, você pode pegar aqueles jumperzinhos de Arduino, aqueles que tem uma entrada fêmea, e encaixar aqui, tá? Que também dá certo. É o que eu vou fazer agora, porque eu não vou utilizar esse MPG no Mach 3. Eu não vou utilizar, não vou fazer um conector definitivo. Então eu vou só instalar para vocês verem como que é a sequência, o que é cada um dos pinos, como ligar, como configurar e como usar, tá? Então eu vou fazer aí meio provisório. Mas o certo seria você comprar um cabinho flat de 10 terminais, tá? Para encaixar aqui. E daí você pega as outras pontas do fio, corta isso aqui e solda, né, certinho na sequência para que encaixe aqui, tá? Porque ele não foi feito para usar nessa placa, certo? Então vamos lá. Eu tenho um outro MPG, pessoal, que não tem o conector. Inclusive é um MPG mais completo. Esse aqui só tem até 4 eixos. Eu tenho um outro que vai até 6 eixos, só que a vantagem dele é que ele está com os fios soltos. Então eu vou utilizar ele. Mas antes, vamos para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês quais são os pinos aqui da RNR EcoMotion, quais são os pinos que a gente tem e quais são as cores dos cabos que nós vamos utilizar, né? Vou mostrar todas as cores, são vários cabos, tá? Eu vou mostrar todas as cores e vou eliminar os que a gente não vai utilizar, porque aqui a gente só tem 10 conectores, tá? E aqui são muitos e muitos cabos, tá, pessoal? Então eu vou explicar cada um deles para vocês e depois eu vou fazer um diagrama bem certinho com qual que a gente vai utilizar e daí a gente vai fazer a ligação. Bom, pessoal, esse aqui é o conector que a gente tem lá na RNR EcoMotion, visto ele de cima, né? O primeiro pino aqui, ó, da esquerda é os 5 volts, do lado dele é o GND, logo abaixo a gente tem o eixo X e o eixo Y, logo abaixo nós temos a fase A do encoder e a fase B do encoder, tá? Do gerador de pulsos. Depois a gente tem o eixo Z e o eixo A. E depois o vezes 10 e o vezes 100, tá? Então esses são os pinos lá do conector da RNR EcoMotion. E o cabo do MPG, pessoal, é o seguinte, ele tem todas essas cores. São muitos fios, tá, pessoal? Só que no nosso caso da RNR EcoMotion não utiliza todos esses, tá, pessoal? Então olha só, esses que estão em vermelho aqui a gente não utiliza, não tem a fase oposta do encoder, né? O menos A e o menos B não tem o eixo, o quinto eixo nem o sexto eixo e não tem o vezes 1. Então esses 5 fios aqui não são utilizados, tá bom? Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esses caras aqui, ó. O vermelho vai ser o VCC, que é os 5 volts. O preto é o GND, da fonte ali, né? O verde é o encoder, a fase A. O branco é o encoder, a fase B. Depois a gente tem o amarelo preto, que é o X e o Y, né? Os eixos. Depois tem o marrom e o marrom preto, que é o eixo Z. E o quarto eixo. Daí a gente tem o fio cinza preto, que é o vezes 10. E o laranja, que é o vezes 100. O azul e o azul preto são os fios do botão de emergência, tá, pessoal? Como que você vai ligar ele? Ele não vai no conector, nesse conector aqui, tá? Nesse conector aqui não tem para colocar a parada de emergência, tá? Qual que é a parada de emergência? O azul e o azul preto. Você vai ligar um deles no GND da fonte, lá na plaquinha, no DCM, e o outro você vai escolher uma entrada para ser, não é, o sinal de e-stop. Então é só você escolher, tem vídeo aqui na série da RNR EcoMotion que eu mostro como colocar um botão de parada de emergência. A mesma coisa. Pega esses 2 fios e faz a ligação. Daí o fio verde preto e o branco preto são os fios do LED, tá? Porque no MPG tem um LEDzinho para falar que tá ligado. E o laranja preto é o comum. Esse fio aqui é aquele do botão que habilita, tá, pessoal?
Então como que você vai ligar? O fio vermelho e o fio verde-preto, você vai ligar no 5 volts. Do lado, que é o GND, você vai ligar o laranja-preto, o preto e o branco-preto, todos eles no GND. Depois você vai ligar o amarelo no X, o amarelo-preto no Y. Daí o verde, você vai ligar na fase A do encoder, o branco na fase B do encoder, né, do gerador de pulso. O marrom, eixo Z, preto e marrom é o quarto eixo, tá? O eixo A. O laranja é o vezes 100 e o cinza preto é o vezes 10, tá? Simples assim. Então você vai pegar o cabo do MPG, você vai tirar o conector, caso o seu tenha conector, você vai soltar o conector e pegar esses fios aqui e vai ligar de acordo com esse esquema aqui, tá, pessoal? Não tem nenhum erro, é muito simples. Depois que você ligar isso, daí é só fazer as configurações no Mach 3. Então eu vou mostrar para você como que eu fiz essa ligação, né, nesse conector, e depois a gente vai para o Mach 3 para mostrar quais são as configurações para o MPG funcionar. Olha só, pessoal, eu coloquei cabinhos com jumper aqui só para poder mostrar como faz a ligação, para a gente testar. Não vai utilizar desse jeito no dia a dia, porque vai soltar, tá? É legal você fazer o conector correto, tá? Então aqui são os 10 fios que estão ligados aqui. E olha só, tinha um MPG que já estava com os fios todos soltos, tá? Então esses aqui a gente não está utilizando, né? São os que estão a mais. E aí toda a ligação certinha. Liguei aqui numa barrinha parafusável, mas como eu disse, é só para mostrar o funcionamento, tá? Esse MPG aqui ele é mais completo, olha só. Ele vai até 6 eixos, tá? Então é isso, você tem que fazer simplesmente essa ligação, conforme o diagrama ali que eu mostrei. E agora a gente vai para as configurações do Mach 3. Vamos lá para a tela do computador. Bom, pessoal, aqui no Mach 3 é bem simples, tá? Você vai selecionar aqui RNR Eco Motion, dá um OK. A minha placa não está ligada, vamos fazer as configurações primeiro, depois eu mostro para vocês aí com a plaquinha e o MPG funcionando, tá? Vamos lá em Config. Primeira coisa, a gente vai vir em portas em pinos. Você vai vir aqui em Input. Você vai rolar aqui, ó, até essa parte aqui, ó. Ó, esses OEM você tem que fazer aqui, ó, marcar ele até o 6, tá? Daí você vai colocar número 3 na porta e daí o pino vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você vai liberar esses OEMs 1 até o 6, vai colocar a porta 3 e vai falar que os pinos, né, os números dos pinos são 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois você vai vir aqui em Encoder, você vai liberar o Encoder 1 e o MPG 1, tá? Só marca aqui para liberar. Depois você vem em Configurações Gerais e aqui na posição você pode colocar 1, 10 e 100. Depois eu vou te mostrar o que é isso, tá? Aqui é aquela parte do MPG onde você multiplica por 1, multiplica por 10 ou multiplica por 100. É quanto ele vai deslocar se tiver no botão 1, no botão 10 ou no botão 100. Você pode pôr o valor que você quer aqui. Vamos colocar 1, 10 e 100 para ficar fácil de você entender o que é isso. Depois você pode até mexer nesses valores, tá bom? Então coloca aqui 1, 10 e 100 e dá um OK. Agora você precisa vir em Config e aqui, ó, no menu System Hotkey. E você vai colocar aqui, ó, no item 1, 185, no item 2, 186, no item 3, 187, no item 4, 188, no 5, 192 e no 6, 193. Dá um OK e beleza, é só isso, tá? Essas são as configurações que você tem que fazer no Mach 3. Então vamos ver se está funcionando. Lembrando que você precisa ligar uma fonte lá na RNR Eco Motion, tá? Ela não pode alimentar só com USB, porque as entradas e saídas precisam de fonte externa, tá? Para ativar os fotoacopladores. Então vamos ligar uma fonte de 24 volts lá na RNR Eco Motion e vamos testar para ver se deu certo. Então olha só, pessoal, liguei aqui, ó, a fonte de 24 volts e no DCM, tá? Por quê? Precisa alimentar a placa com 24 volts, senão as saídas fotoacopladas não funcionam e daí não vai funcionar as entradas aí de sinais, tá bom? Então agora eu vou ligar aí o Mach 3 e a gente vai fazer aí o controle utilizando o MPG. Então olha só, pessoal, você pode vir aqui, ó, nessa telinha aqui, ó, e mexer, que você vai ver, ó, que o MPG, o encoder, né, ele já está mandando sinal, olha só. Então vamos lá, vamos para a tela principal aqui. O que vai acontecer, pessoal? Se a gente mexer aqui, ó, não vai funcionar nada, tá? Por quê? Você precisa apertar o Tab para abrir aqui o MPG e você precisa mudar, ó, ele está no modo contínuo.
você tem que mudar para MPG. Então clica aqui, ó, Jog Mode. Ele mudou para Step, mudou para MPG. Agora sim, ó, vou deixar aqui no X. Olha só, ele está no X e o X está funcionando, tá vendo? Vou mudar para o Y. Mudou para o Y. E o Y agora está funcionando ali, ó. Mudar para o Z. Mudou para o Z. Aqui no MPG, pessoal, tem o X1, X10 e X100. Só que no Mach 3, ali na RNR Recomotion, vocês viram que a gente não tem o X1. A gente só tem o X10 e o X100. Se deixar no X1, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Ele vai manter o que já estava. Então, ó, se você coloca no X10 e você aperta aqui, ó, ele muda para passo de 10, ó. Step 10. Se você muda para 100, ele muda para 100, que é aquele valor que nós configuramos lá em configurações gerais. É a velocidade que vai mover, entendeu? Você quer mover mais rápido, você vai pôr no vezes 100. Você quer mover mais devagar, você vai pôr no vezes 10. E qual é o valor? Lá nós colocamos 10 e 100, mas se você quiser, você pode colocar outros valores, entendeu? Então, é assim que funciona, tá, pessoal? Não tem muito segredo. O botão de parada de emergência, ele não é ligado nesses 10 conectores aqui, tá? Então, você pode escolher uma entrada 1, 2, 3 ou 4, para ligar o botão de emergência. O botão de emergência são os fiozinhos azuis, tá? Eu não liguei aqui, ó. É o fio azul e o azul e preto. É só pegar esses dois aqui, trazer para cá, ligar um deles no DCM e ligar o outro em uma entrada. E daí você vai lá e informa qual é a entrada que você ligou. E beleza, igual você instala um botão de parada de emergência normal, tá? Então é assim que você faz a ligação do MPG aqui no Mach 3 na RNR Recomotion. Lembrando que aqui você tem que fazer um conector certinho, né? Não vai fazer essa gambiarra que eu fiz aqui com as barrinhas parafusáveis, né? Que isso aqui acaba soltando, tá? Faz certinho o conector. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Eu não expliquei como eu explico sempre, né? Acabei dando uma resumida, justamente porque eu não estou muito bem da voz. E é isso. Deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Você tem que fazer simplesmente essa ligação, conforme o diagrama ali que eu mostrei. E agora a gente vai para as configurações do Mach 3. Vamos lá para a tela do computador.